Existem muitos desperdícios nesse momento acontecendo no mundo. Um desperdício, por exemplo, é a falta ou o desperdício de água. Outro desperdício, por exemplo, desperdício de alimento. Outro desperdício, a quantidade enorme de recursos naturais sendo desperdiçados. Agora, tem um desperdício dentre os recursos naturais que se fala pouco, que é o desperdício de talento humano. A quantidade de gente hoje em dia trabalhando no que não quer e não aproveitando nem um terço do seu potencial é absurdo. E, ao mesmo tempo, nós temos crises mundiais homéricas que necessitam de talento humano, que necessita de esforço, de engajamento para solucioná-lo. Tem algumas crenças que suportam essa inércia e esse desperdício de talento humano. Uma primeira, por exemplo, é: as coisas são assim mesmo. Não vai mudar. Eu tenho esse trabalho e é isso. De repente, na próxima promoção vai melhorar. Ou a próxima reestruturação. As coisas vão ficar assim. Tem uma segunda crença que é: não sou capaz. Isso não é para todo mundo, entendeu? Empreender, transformar a vida é para alguns, não é para mim. A gente passou quase sendo treinado a olhar para que a gente não é bom. Os outros são melhores do que a gente. E tem uma terceira e principal crença, eu acho, que é a cultura do medo. Está tudo montado para você ter medo. Nossa, e se der errado? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu falhar? Há 8 anos atrás, eu estava exatamente nessa situação. E a pergunta que batia dentro de mim é: o que eu vou fazer? Como é que eu saio dessa inércia e desse desperdício do meu talento humano? Só que na hora que eu olhava para mim, eu olhava para o lado e via um monte de gente também nessa mesma situação. O que fazer nessa hora? E foi essa pergunta que originou o conceito do empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito e você colocar o teu propósito em prática. Desenvolver competências e ir para a ação, com consciência. Esse é um conceito que nasceu dessa inquietação. E nesses 7 anos, a gente vem experimentando esse conceito com milhares de pessoas. É claro que a gente não tem uma fórmula, porque não existe uma fórmula. Cada um tem uma jornada. Cada um tem uma história. Mas ao trabalhar com essas milhares de pessoas, a gente foi descobrindo 5 princípios fundamentais do empreendedorismo. Os princípios são abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar. Vamos lá. Primeiro princípio, abrir. Abrir tem a ver com abrir suas perspectivas. Olhar para dentro de si, olhar para os outros. Olhar para possibilidades. Abrir para novas experiências. Para novos indicadores. A gente precisa abrir para possibilidades. A única forma de se descobrir propósito é fazendo. Agora, se a gente não experimenta, se a gente não percebe o que a gente está fazendo, nada adianta fazer um monte de coisa. Então, abrir essas perspectivas, possibilidades. Desde que eu comecei essa jornada, por exemplo, hoje em dia eu trabalho em 4 organizações diferentes. E tenho projetos na área digital, na área de inovação, na área de educação, na área de artes. A inovação está aí. A inovação está na abertura de possibilidades e no cruzamento dessas áreas de conhecimento diferentes. Segundo princípio, incluir.
Incluir tem a ver com a tua capacidade de fluidez. Na hora que você abre para possibilidades, você vai entrar em contato com caminhos que às vezes parecem desconexos. Por exemplo, eu preciso olhar para dentro ou para fora? Eu preciso controlar ou preciso ser livre? E no mundo de dualidades, de polaridades que a gente está lidando, a gente precisa fluir entre essas polaridades. Por exemplo, eu comecei minha jornada como marketing, profissional de marketing. Depois fui caminhando, experimentando e virei facilitador. Depois eu fui experimentando e virei coach. Aí virei empreendedor. Aí virei palestrante. Aí virei palhaço. E recentemente virei escritor. E eu faço hoje em dia todas essas atividades. Agora, algumas pessoas olham e falam, tadinho, está perdido, né? Palhaço, empreendedor, escritor, o que tem a ver? E, na verdade, tem uma confusão enorme hoje em dia com a palavra foco. O foco, nesse caso, é o propósito. Agora, a gente vai fluir em diferentes atividades ao longo da nossa vida para cumprir esse propósito. Próximo princípio é colaborar. Colaborar tem a ver com... A gente vai lidar, na nossa jornada do empreendedorismo, com obstáculos complexos. A gente está enfrentando problemas cada vez mais complexos. Com o aumento da conectividade, as coisas estão ficando mais complexas. E, portanto, não basta a minha inteligência ou só a inteligência dela. Na verdade, precisa do cruzamento das diferentes inteligências para a gente conseguir enfrentar esses obstáculos. Como diria Nelson Mandela, juntos somos mais fortes. Agora, a gente não foi programado também para colaborar. É engraçado que a gente lida com muitos empreendedores e tem uma vozinha, e aconteceu comigo também, né? Quando eu tive uma ideia, nossa, eu não vou falar para ninguém. Senão vão roubar a minha ideia. Só que se você faz isso, no final das contas você está impedindo da tua ideia nascer. De você colocar em prática e, inclusive, das outras pessoas dialogarem com a tua ideia e ajudarem a colaborar, a construir a tua ideia. Portanto, para caminhar em direção ao propósito, é preciso se juntar, porque assim ficamos mais fortes. Próximo princípio, e um dos meus favoritos, ornar. Com esse sotaque, né? Com essa pronúncia. Para quem é de diferentes localidades, ornar, para quem não sabe a definição, tá? Ornar tem a ver com combinar, eu estou ornando, por exemplo. Tá? Mas ornar com essa pronúncia é muito mais do que combinar. É coerência, é verdade, é integridade. À medida que a gente vai caminhando em direção às possibilidades e ao nosso propósito, a gente vai percebendo se orna ou não orna. Eu experimento esse caminho, orna ou não orna comigo? Eu converso construo relações e orna ou não orna? E, de novo, aí os outros princípios ajudando, a fluidez, e você experimentar essas coisas. Eu costumo dizer que empreendedorismo é um processo de um encontro de você com você mesmo, com a sua luz e com as suas vulnerabilidades. Erro faz parte do processo e também a gente não foi treinado para errar. Agora você vai errar. Eu, ao longo dessa jornada, errei várias vezes. Já que vai errar, eu adorei esse mantra que me falaram recentemente. Já que você vai errar, erra rápido. Entendeu? Erra rápido que você aprende rápido e vamos para frente. Então,
Como é que é essa tua capacidade de lidar com essas vulnerabilidades, né? Com o imperfeito também. O que é um erro? A linguagem do palhaço, por exemplo, é algo que a gente vem usando e que eu encontrei, e por isso que me tornei como uma grande forma de me desenvolver em ornar. Próximo princípio, acreditar. Você precisa acreditar primeiro em você, e não é um exercício tão fácil. Acreditar nos seus talentos, nos teus valores. Acreditar nos outros, porque você vai encontrar pessoas que você nunca viu e que você vai precisar acreditar nelas para pôr teu propósito em prática. E acreditar em algo maior. O exercício de ir em direção ao seu propósito é um exercício de fé. Honestamente, em alguns momentos dessa jornada, vem uma vozinha dentro de mim e diz, será que eu estou louco? Eu estou viajando, né? Sei lá. Só que à medida que vem essa vozinha, ao mesmo tempo vem o acreditar de novo. Faz sentido. E aí é como todos os princípios se juntam. Porque à medida que você vai experimentando, você vai fluindo, outras pessoas vão aderindo a essa jornada e no final das contas você vai sentindo se está ornando ou não. Então se a vozinha está dizendo, será que eu estou louco? Você começa a se perceber e perceber ao seu redor e percebe que está fluindo. 7 anos atrás, eu tive o privilégio e a honra de dar à luz à rede Ubuntu de empreendedorismo. E desde então eu vejo várias campanhas dizendo, vai, tira a bunda da cadeira e vai fazer. Ou vem para a rua. Ou vai fazer, né? Vai lá e faz. E de verdade, a gente concorda e eu apoio bastante essas campanhas, porque isso é muito importante, sim. Agora, tão importante quanto fazer e também é o autoconhecimento. É refletir sobre o que a gente está fazendo. É se perceber neste processo. O empreendedorismo é essa filosofia, esse jeito de viver, de você fazer e se perceber fazendo. E ter autoconsciência. Há 7 anos eu dei à luz a esse filho e há 7 anos vem outras pessoas ajudando a criar esse filho. Agora, como todo filho, o filho é do mundo, não é teu. E recentemente a gente percebe um movimento de esse filho querer criar sua identidade e verdadeiramente viver essa identidade. Portanto, você começa a ver o conceito do empreendedorismo se conectar em outras cidades, com outros projetos, com outros países até. E, portanto, este ano, para ornar com estes princípios, a gente abriu a nossa organização para funcionar como uma rede verdadeiramente. Para incluir todos aqueles que querem colaborar com a construção desse sonho. Que sonho é esse? O sonho de democratizar autoconhecimento. O sonho de fazer com que todas as pessoas olhem para si e à medida que elas olham para dentro delas, elas automaticamente olham para os que estão ao seu redor. E olham para os ambientes onde estão. E aí sim, a transformação vai acontecendo. Confesso que esse exercício de desapego não tem sido muito fácil. Só que tem algo que faz muito a gente acreditar. E o que faz a gente acreditar é uma filosofia que os africanos nos ensinaram com muita sabedoria. Essa filosofia se chama Ubuntu. Eu sou porque você é, e você é porque nós somos. Obrigado.